Olá, boa noite. O Senado Agora está no ar. O plenário aprovou hoje um projeto que permite a abertura de ação civil pública para defender o direito à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. Na prática, a medida permite ao Ministério Público e outras entidades buscar punição na justiça para quem cometer danos morais ou patrimoniais contra índios, por exemplo. O texto original, de 1997, é de Abdias Nascimento, o primeiro senador negro da história brasileira. O projeto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A Comissão de Constituição e Justiça chegou a um acordo sobre a PEC do trabalho escravo. Para alguns parlamentares, faltava clareza ao texto, que chegou ao Senado depois de passar pela Câmara. Um acréscimo de uma expressão permitiu que o texto agora seja levado a plenário. A PEC do trabalho escravo permite a expropriação de terras onde haja exploração de trabalhadores. A emenda de redação deixa claro que a definição de trabalho escravo será regulamentada em lei. Quando nós colocamos na forma da lei, é a garantia de que essa PEC necessitará de uma regulamentação. Ninguém defende trabalho escravo, absolutamente. Nós só não queremos que seja confundido com infração trabalhista. Com a aprovação da emenda, o texto agora está pronto para ser analisado em plenário em primeiro turno. Mediante o entendimento da comissão, por unanimidade, de que nós não estamos acrescentando nenhuma determinação à emenda aprovada da Câmara, mas apenas explicitando aquilo que já está implícito, é que a expropriação deve obedecer à lei, como eu sustentei, aliás, no meu primeiro parecer. Ao aprovar essa emenda como de redação, a matéria não voltará para a Câmara. Então poderá ir ao plenário, aprovado e promulgado. E a partir daí, então, o Congresso elaborará a lei que regulamente essa matéria. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje a redução da jornada de trabalho dos dentistas que atuam na administração pública federal. Pelo projeto, a carga horária passa de 6 para 4 horas por dia, igual a dos médicos. Essa matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou uma matéria para dar mais transparência aos atos do Conselho Curador, que administra os recursos do FGTS. É necessário que o Fundo de Garantia tenha mais transparência na aplicação dos recursos e, efetivamente, nas decisões que são tomadas. O Senado Federal, o Congresso Nacional, uma vez aprovada essa minha proposta, vai receber e vai conhecer todas as decisões do Conselho Curador e vai poder identificar a razão das decisões, por que elas foram adotadas, como, aliás, acontece hoje, por exemplo, no Conselho Monetário Nacional. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. O Conselho Curador do Fundo de Garantia é formado por representantes do governo, dos trabalhadores e dos patrões. O presidente do Conselho Federal da Alemanha, que é equivalente ao nosso Senado, visitou hoje o Congresso brasileiro. Renan Calheiros e Stefan Weil trocaram informações sobre como funcionam os parlamentos da Alemanha e do Brasil. Acompanhado de uma comitiva das áreas de política, economia e ciência, o presidente do Conselho alemão visitou o plenário e até discursou. Ich möchte gerne zum Ausdruck bringen, dass überall auf der Welt, aber auch insbesondere in Deutschland. A Alemanha e o mundo respeitam as conquistas que o Brasil atingiu nos últimos anos, como a retirada de grande quantidade de pessoas da pobreza, as ações de proteção do clima e das florestas, disse ele. A visita é para fortalecer ainda mais as relações entre Brasil e Alemanha, que já são excelentes. O Brasil é o mais importante parceiro comercial da Alemanha na América Latina. O comércio bilateral gerou 21 bilhões de dólares em 2012. Já as trocas brasileiras com a União Europeia chegaram a quase 100 bilhões de dólares. A participação de empresas da Alemanha no desenvolvimento econômico brasileiro é algo fundamental e insubstituível. Ao fim da visita, Weil desejou ao Brasil uma boa festa na Copa do Mundo. Ein großes Fest des Fußballs in ihrem Land im Sommer bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Os municípios brasileiros têm 5 meses para acabar com os lixões. É o que está na lei,
mas dificilmente a determinação será cumprida a tempo. É o que ficou claro hoje durante a audiência pública da subcomissão que fiscaliza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de agosto desse ano, todos os lixões a céu aberto do país devem ser desativados. 3.000 lixões em 2.800 municípios deverão dar lugar a aterros sanitários. O representante do Ministério do Meio Ambiente reconheceu que os resultados obtidos até agora estão longe das metas estabelecidas em 2011, quando a lei foi aprovada. Ele revelou que o Ministério não tem recursos em seu orçamento para financiar a implantação dos novos aterros, mas explicou que a maior preocupação não deve ser o custo de implantação dos aterros, mas sim a sua manutenção. Dos custos de implantação e operação de um aterro sanitário, apenas 5% são implantação. 85% são consumidos na manutenção ao longo da vida útil desse aterro. O representante da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública apresentou os números da conta. 6,7 bilhões de reais é o que vai custar a universalização da coleta e a destinação adequada dos resíduos. Se cada brasileiro pagar a conta individualmente, são 9 centavos por dia ao longo de um ano. Temos que estabelecer fontes de recursos específicas, e aí é um ponto delicado, mas que nós precisamos ter seriedade e coragem de tratar. Alguém tem que pagar essa conta. 25% dos municípios brasileiros são responsáveis por 80% dos resíduos produzidos no país. Mas o grande problema para que as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos sejam cumpridas está nos 80% restantes de resíduos, aqueles produzidos por municípios sem capacidade técnica e financeira para lidar com a questão. Nós temos que encontrar mecanismo que possa colaborar e dar solução a esses problemas, quer sejam recursos orçamentários, quer sejam recursos de viabilidade econômica, de redução de custos, mas é fundamental que isso seja feito. A comissão que atualiza o Código de Defesa do Consumidor se reuniu nesta quarta para apresentar o relatório final. O texto sugere incluir na lei regras para o comércio eletrônico e para evitar o superendividamento. Os projetos que regulam o comércio eletrônico e criam novas regras para evitar o superendividamento dos consumidores estão prontos para serem votados. O crédito dito responsável, figura já existente na legislação de muitos países desenvolvidos, pressupõe o dever por parte do fornecedor de avaliar se o consumidor tem mesmo condições de pagar a dívida antes de formalizar qualquer contrato de crédito. Já a proposta que regulamenta as ações coletivas será votada separadamente. O projeto atualiza o Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento extremamente avançado e reconhecido até internacionalmente, mas o faz de forma brilhante, protegendo o consumidor contra o endividamento e definindo regras muito claras para o comércio eletrônico. O senador Romero Jucá pediu vista coletiva para que todos os senadores analisem melhor a matéria. O relatório final será votado na próxima quarta-feira, às 14h. O senador Ciro Miranda fez um apelo à Câmara dos Deputados para que o projeto seja aprovado ainda este ano. Senão nós não vamos dar à sociedade essa satisfação. Nós fizemos o dever de casa aqui e agora ele pode ficar parado. E a sociedade não pode esperar. O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral lançaram hoje uma campanha para estimular a participação das mulheres na política. Elas são maioria no eleitorado brasileiro, 52% dos mais de 141 milhões de eleitores. Números que não se traduzem em presença na política. No ranking de participação da mulher na política, o Brasil ocupa a posição 156 entre 188 países. É o 30º entre os 34 países latino-americanos. No Congresso, elas ocupam apenas 9% das cadeiras da Câmara e 13% do Senado. A lei das eleições estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral realize campanhas para estimular a participação política feminina. Neste ano, o slogan é Faça Parte da Política e vai ser veiculado em jornais, na internet e em anúncios de rádio e TV. A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Melo, participou do lançamento da campanha no Congresso. Ele destacou o não cumprimento da lei que obriga os partidos a reservarem no mínimo 30% das candidaturas para mulheres. A necessidade de uma conscientização maior, a necessidade de perceber-se até mesmo que o Ministério Público Eleitoral estará atento a fraudes que venham a ser perpetradas quando da realização das convenções. Em síntese, presidente, o país do faz de conta deve transformar-se em um país realmente republicano. Precisamos reformar a lei, promover uma reforma política e trabalhar a cultura. E o TSE entra conosco nessa luta para mostrar que a sociedade só será democrática se a mulher estiver presente. Temos que avançar, propor medidas até que ocupemos, homens e mulheres, todos os espaços no cenário nacional em igualdade de condições, como determina a Constituição Federal. Que as mulheres atendam a esse chamado para que juntos possamos construir um país melhor, com mais igualdade e fraternidade, sem discriminações de qualquer espécie. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação e nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.